Olá, meninas. Boa noite. Vamos aguardar as nossas Anas entrarem, aguardar a nossa convidada desta noite para conversarmos um pouquinho. Hoje nós vamos receber a pastora Eurides. Ela é pastora no Pará. Ela é secretária de Educação, né? Esteve ali junto comigo quando eu estive na Secretaria de Educação da nossa igreja. E hoje nós vamos receber a nossa querida pastora Eurides também. Ela vai estar conversando conosco a respeito sobre os relacionamentos saudáveis. Olá, meninas. Oi, Rayane, Leide. Bem-vindas, meninas, ao nosso encontro das Anas. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, estarmos aqui nos reunindo para conversarmos um pouquinho, para falarmos um pouquinho. Como é que vocês estão? Me digam aí. O som tá bom, a imagem tá boa, todo mundo vendo direitinho. Amém, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Vamos aguardar mais um pouquinho. Amém. Todo mundo ouvindo bem? O som está bom? Aleluia. Glória a Deus. Ah, que bom. Que bom. Oi, filha. Oi, Laudiane, tudo bem? Saudades de você, do abraço. Amém. Que bom, meninas, receber vocês. Vamos só aguardar mais um pouquinho. A pastora Eurides, já entrei em contato com ela, já estava aguardando. Estamos todos na espera dessa palavra que ela vai trazer pra gente nessa noite. Amém. Boa noite, irmão Júnior. A paz. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oi, Carol. Tudo bem, filha? Boa noite. Paz. Paz seja com todas vocês, meninas. Glória a Deus. Que bom ter todas vocês aqui nessa noite. Amém. Aleluia. Vamos aguardar mais um pouquinho a nossa querida pastora Eurides entrar. Amém, Jesus. Aleluia. Oi, Glória. Boa noite, filha. Paz. Tudo, Carol, tudo na paz, graças a Deus. Só com a saudade, né, do nosso povo, dos nossos encontros presenciais. É bom a gente estar aqui juntas, mas melhor ainda é estar na nossa casa, né, na igreja. Amém. Pastor Eurides entrou. Aleluia, glória a Deus. Paz, pastora. Paz, minha amiga, tudo bem? Bom te receber nesta sala, no nosso encontro. Faz uma solicitação aí para eu te ver, minha querida, para eu te aceitar aqui. Aleluia, glória a Deus. Amém, Carol, vamos sim, se Deus quiser. Vamos retornar à nossa casa, aos nossos momentos juntos, né? É muito bom estar junto com vocês. A gente se diverte muito, né? Nós nos divertimos, nós amamos estar juntas. Paz, Cris! Um abraço, minha querida. Que saudade. Que uns dias eu vou te ver, viu, Cris? Paz, pastor Eurides. Faz uma solicitação para eu poder aceitar aqui, para a gente poder te ver, minha querida. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Vamos lá, vamos esperar a pastora Eurides entrar. Ela já está presente. Glória a Deus. Bom demais recebê-la. Muito feliz por ela ter aceito o nosso convite. Assim como todas as outras meninas que já estiveram aqui. Pastora Miriam, pastora Marisa. Todas elas são maravilhosas. Vocês também vão gostar muito da pastora Eurides. É uma mulher de Deus que eu tenho certeza que tem uma palavra para nós nesta noite poderosa.
uma mulher que tem sempre uma palavra de firmeza, tem sempre uma palavra sobrenatural para as nossas vidas. Amém, Jesus. Aguardando a nossa querida entrar. Tomara que a gente consiga vê-la, né? Pastora Marisa, a gente não conseguiu, mas eu acredito que nós vamos conseguir. Aê! Paz, minha querida, tudo bem? Paz, tudo bem, minha amiga Valesca? Como Todas é? as pessoas que estão ligadas aí conosco. Aproveita, querida, vai pegando esse aviãozinho que está aí embaixo no visor do celular, vai mandando para todos os seus contatos. Amém. Eita, Relacionamentos saudáveis durante a pandemia. Meu marido está ali, ó, lá atrás acompanhando. amém. Glória a Deus. Estamos aqui, né? Aleluia. Eu estou aqui no meu quarto, viu? Na minha casa, Ah, que confinados bom. também, apesar de não estar mais com aquele confinamento obrigatório e rígido, mas estamos nos Aham. resguardando, né? Até mesmo por uma questão de segurança. E Claro, mais do claro. que nunca é necessário que a gente tenha esse assunto em pauta. Relacionamentos Amém. saudáveis. Amém. Porque acabamos de estar, eu estava acompanhando o Jornal da Record agora há pouco, antes de entrar na live, e estava vendo estatísticas que dizem que aumentou e muito o caso de feminicídio, violência doméstica, casos assim de agressões dentro das casas, por conta justamente do confinamento durante essa quarentena pela Sim. Covid-19. E as pessoas ficam dentro de casa. Não tinham já um bom relacionamento, mas pelo menos iam para fora, iam para o trabalho, então Uhum. os contatos eram menores, mas agora as pessoas tiveram que ficar no mesmo local, convivendo. Então, mais do que nunca, as diferenças fluíram, as diferenças emergiram, as diferenças de temperamento, as dificuldades no relacionamento, e a Sim. gente sabe que isso não se dá apenas no lar de pessoas que não são evangélicas, se dá também dentro dos lares cristãos, Sim. infelizmente. E A se gente nós sempre formos ver pensa, também a estatística dos cristãos, é exatamente, alarmante, alarmante o número de casos de feminicídio, eu não tenho dado, mas de violência doméstica, dos cristãos, nós temos, dos casos totais, nós temos 32% de casos que são de famílias cristãs. Né? Então, assim, é algo para a gente exatamente. poder pensar e estar atento. Por quê? Né? O que é que nos leva a esse tipo de violência? Não só com a esposa, mas com os filhos, né? Às vezes com os pais que estão idosos. E aí nós temos aqui essa sala de encontro. Nós nos encontramos toda quinta-feira, às 8h30, às 20h30. Nós nos chamamos de Anas. Anas, Mulheres que Oram. E aí nós temos tido esses bate-papos para a gente poder juntas conversarmos, juntas orarmos umas pelas outras. E a pastora Eurides, então, hoje vai trazer uma palavra para o nosso coração. Você, mulher que entrou, Ana, mulher de Deus. Você também que não faz parte do grupo das Anas, mas está aqui. Quero que você receba essa mulher, que ela é apaixonante. Você precisa Amém. conhecê-la pessoalmente, tá? Obrigada, E minha ela vai amiga. Eu quero conversar com dar a boa gente noite para sobre uma pessoa que eu vi que acabou de entrar aí, que é a Mirelle Holanda. Ela é ah, muito engajada, inclusive há poucos dias eu fiz uma live com ela sobre violência contra a opa! mulher, feminicídio, e ela está muito engajada nisso. Ela mora aqui no sul do Pará e é Amém. uma voz Glória a muito Deus. forte em defesa das mulheres, das crianças, enfim, das pessoas menos favorecidas. Aleluia. A Quero mãe marcar dela, a uma pastora live com ela, Leila também, então. ela é pastora da Igreja Quadrangular nossa, É. viu? E a Então, mãe já quero dela, a entrar em pastora contato. Leila, é uma pessoa maravilhosa, pastoreia uma igreja junto com seu Glória a esposo, o Deus. pastor Joelvan. É uma família pastoral, uma família abençoada e uma voz que se levanta. Há poucos dias tivemos na cidade de Marabá um crime hediondo, porque um marido assassinou a própria esposa. Então, companheiro, né? Então, a cidade de Marabá foi muito abalada por tudo isso.
E nós, nessa live que participamos há uns dias atrás, conclamamos a sociedade a dar as mãos. Amém. Violência não é um assunto isolado, é um assunto de toda a sociedade. Nós precisamos falar, precisamos lutar, precisamos realmente colocar a nossa voz. Sim, e quando a gente fala de relacionamentos, viu, pastora Valesca, não tem como a gente não falar sobre isso. Quando a gente fala de relacionamento, não é só de namoro, de casamento, não. É o relacionamento diário, a convivência, o respeito, o respeito até às diferenças, saber lidar com as circunstâncias, até, às vezes até com os atritos, as divergências de opinião, saber respeitar o outro, saber respeitar o espaço e o limite do outro. Isso é muito importante, gente. Às vezes nós pensamos que por sermos pais, por exemplo, podemos simplesmente falar de qualquer maneira com nossos filhos, não temos cuidado, porque é dentro de casa, e uma coisa lamentável, viu, pastora Valesca e todos que estão nos acompanhando, é que as pessoas pensam que a educação é algo que só vale da porta de casa para fora. Que com as pessoas de dentro de casa, eu não preciso pedir por favor, eu não preciso dizer obrigado, porque tem muitos que pensam, é filho, sou eu que sustento, ele tem mais que fazer, é obrigação. Por mais que seja dever, por mais que sejam deveres, a educação, os princípios básicos de respeito, de tratamento, de maneira de tratar as pessoas, elas devem valer, não só com os externos, mas principalmente dentro de casa. Mas não é o que nós observamos. Infelizmente, queridos, infelizmente, isso é uma realidade. As pessoas que estão mais próximas de nós são as pessoas que nós ferimos com maior facilidade. As pessoas que mais nos amam, as pessoas que mais são chegadas, que mais estão perto, são os maiores alvos de nosso mau humor, das nossas grosserias, da nossa falta de cuidado, da nossa falta de atenção, de tolerância e uma série de paciência, né? Então, precisamos repensar. O assunto é tão grave, tão sério, que eu gostaria de, enquanto você vai mandando o aviãozinho, convidando pessoas, chama amigos, chama pai, mãe, filhos, para a gente participar deste momento. É muito importante a gente dar essa importância, esse valor a esse assunto. Então, enquanto você vai chegando, vamos falar com Deus. Amém. Porque o nosso Deus é o Senhor básico, é o dono básico do amor, dos relacionamentos. Foi Ele que criou a família, que é a base de todos os nossos relacionamentos, da nossa convivência. E Ele, mais do que ninguém, está presente nesta noite. Amém. Creia que Deus está presente. Amém. Esse assunto, Ele parou tudo para ouvir. Ele está dando atenção ao que nós estamos falando. Ele conhece cada necessidade. Ele sabe cada circunstância que está acontecendo. Às vezes você não falou com ninguém. Você não teve coragem de dizer para ninguém de fatos que têm acontecido, de atritos, de problemas, de depressão, de tristeza, dentro do lar, dentro dos relacionamentos. Mas Deus sabe. Vamos falar com Ele. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, Pai, de estarmos juntos aqui com esse assunto tão relevante, tão importante, ó Pai. O Senhor dá tanta importância aos relacionamentos, que o Senhor não ficou apenas no céu, mas o que o Senhor quis vir aqui na terra, para conviver conosco, para se relacionar conosco, para que nós tivéssemos oportunidade de interagir com o Senhor, na pessoa do teu Filho amado, Jesus Cristo. Ó Pai, nós queremos nesta noite que o teu Espírito Santo vá entrando em cada lar, em cada vida,
em cada circunstância dessas pessoas que estão aí ligadas neste momento, pela Sim, internet, nesta live. Ó Pai, alcança pelo teu poder essas amém. vidas. Conduz tudo que vamos falar aqui, Senhor, que seja para a tua honra e tua glória. Amém. Amados, como eu falei na oração, Glória a Deus Deus. dá tanta importância aos relacionamentos que ele poderia ter ficado lá no céu, olhando para nós. Mas a Bíblia diz que ele se fez carne para habitar entre nós. Ou Aleluia. seja, a importância que Deus viu de não apenas manter um relacionamento, podemos dizer, virtual ou espiritual, mas de manter um relacionamento real, de conviver, de interagir com a humanidade, foi na pessoa de Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo para se relacionar. Glória a Ele Deus. veio como um homem qualquer. Ele veio sujeito a desentendimentos, ele veio sujeito a más interpretações, ele veio sujeito a rejeições, ele veio sujeito a todas as coisas. E ele passou por muitas situações em que ele foi testado nessa área. Da dor, de presenciar a dor das pessoas, de conviver com o sofrimento humano, de conviver com uma série de circunstâncias e até com os desentendimentos, com a falta de aceitação, com a falta de respeito às ideias, tanto que ele foi preso, torturado, crucificado, e a gente sabe toda a história. Então, ele é a pessoa mais, podemos dizer, sênior, ele é o master para tudo isso, ele é a pessoa mais indicada para nos tratar nesse assunto. Por isso nós colocamos Deus aqui em primeiro lugar. E saiba que você que está nos acompanhando, se você tem tido qualquer dificuldade nos relacionamentos, às vezes mãe e filha, pai e filho, às vezes, como você mencionou, relacionamento com as pessoas idosas. Às vezes, alguns idosos, pela própria idade, eles vão sofrendo algum tipo de degeneração celular e tudo mais, dos neurônios também, e às vezes eles vão se tornando mais teimosinhos, mais difíceis. Eu sei bem e falo com propriedade sobre isso, porque a minha mãe, ela faleceu em 2012, em março, mas ela vivia na minha casa, e nós tínhamos essa responsabilidade moral, espiritual, afetiva com ela. Então a gente convivia com essa realidade de uma pessoa diabética, de uma pessoa hipertensa, e que dava aquelas escapadas, sabe? Básicas, escondidinha. A gente encontrava balinha, papel de bala embaixo do travesseiro dela, que ela pegava escondido, porque a gente tem neto, né, que chupa bala. Ela usava os netos para trazerem coisas que ela não podia comer. Eles eram pequenininhos, ela vinha, traz papisa. Eu sempre ensinei muito respeito dos netos, dos bisnetos com ela. A bisa é a palavra que vale, entendeu? Eles tinham muito respeito, ela pedia e levava. Então, às vezes, queridos, eu vou dizer uma coisa muito real para vocês. Quem está nos assistindo, Marizan. A Marisa acabou de entrar de Manaus para nos ver. Então, eu tinha que contar até 300 mil, respirar fundo para não dar bronca na minha mãe. Porque uma das coisas que a gente observa nesses relacionamentos é que há uma inversão. Quando os pais são idosos, os filhos se acham que eles podem ficar dando bronca, falando grosseiramente com os pais, até ofendendo às vezes, brigando com os pais como se eles fossem uma criança. Tá certo que alguns vão ficando, alguns vão ficando senis, vão perdendo um pouco, como eu falei, né? Mas não nos dá o direito. Eles podem até esquecer quem eles são, mas você sabe quem eles são. São seus pais. Eu sempre olhava e dizia, é a minha mãe. A mulher que me criou, que fez sacrifícios a vida toda, que me deu amor, que me deu atenção dentro das limitações dela, da geração dela, mas ela era meu referencial. Então,
Eu sempre procurei respirar fundo e chegar lá, mãe, não faz isso. Mãe, eu estou pensando na sua saúde, eu não quero negar nada para você. Meu maior prazer é lhe atender, mas existem restrições. Queridos, nós precisamos nos preocupar com essa maneira de falar as coisas. Nós precisamos nos preocupar que às vezes nós estamos cobertos de razão em nos aborrecer, em se chatear com o marido, com o filho, com o neto, com o genro, com nora, com tantas coisas. Mas muito mais do que ter razão, vamos ter paz na nossa casa. Amém. Vamos prezar muito mais por relacionamentos saudáveis, pelo amor. Vamos, mas eu tenho razão. Ter razão não te traz felicidade, querido. Ter razão não te traz tranquilidade. Às vezes você está coberto de razão e coberto de bronca, de problemas, de sofrimento, de tristeza dentro da sua casa, do seu lar, do seu ambiente. Não, e a gente está se focando muito em casa porque nós estamos numa situação de recolhimento, de dentro de casa. Mas relacionamentos saudáveis envolvem tudo. Às vezes aquele companheiro no trabalho, aquela pessoa que às vezes nem é tão amistosa. Os relacionamentos na rua, no trânsito. Na igreja. Relacionamentos na igreja. Gente, tudo. A vida nós somos seres relacionais. Isso. Nós não somos ilhas isoladas. Nós somos pessoas que fomos criados por Deus para interagir, para se conectar. As conexões na nossa vida, elas são fundamentais. Deus já deu o primeiro exemplo ao se conectar conosco através de Jesus. E depois que Jesus subiu ao céu, ele não quis romper a conexão, continuar lá. Ele enviou o Consolador. Amém. O Espírito Santo está aqui, você sabia? Glória ele está aí com você. Ele está aí na tua casa, ele está aqui, ele está em nós, ele habita em nós, ele está se relacionando conosco, nos ensinando, nos ajudando, nos abençoando, intercedendo por nós. Então isso é relacionamento, isso é fundamental, queridos. Vamos prezar pela nossa maneira de falar. A Bíblia diz que as nossas palavras, elas precisam ser temperadas com sal. Presta atenção nisso. Amém. Temperadas com sal. As nossas palavras precisam ser temperadas com sal. Aí você diz, por que temperadas com sal? Porque o sal impede as coisas de apodrecerem. O sal dá paladar, dá gosto. Você pode colocar todas as especiarias, você pode colocar todos os temperos, coentro, cebola, tudo num frango, numa comida, mas se você não colocar uma pitadinha de sal, aqueles temperos não vão realçar. Então o sal dá realce do sabor, o sal preserva, o sal ele é fundamental. Então quando a Bíblia diz que as nossas palavras devem ser temperadas com sal, quer dizer, nós temos que fazer o possível para preservar. Nós temos que fazer o possível para temperar, para ter temperança, para dar gosto nos relacionamentos. Através da maneira de nós falarmos com as pessoas, nós vamos mostrando e realçando o valor delas. Às vezes, nosso modo de falar realça o valor, como o sal realça o sabor. Então, queridos, sejamos essas pessoas que as palavras, a maneira de agir, o olhar, uma maneira de se posicionar na vida, realmente revele o amor de Deus, revele graça. Amém? E Amém. Eu quero te dizer, viu, pastora Valesca, que eu falo muito, isso você já sabe, né? O Brasil inteiro já sabe que a pastora Eurídice fala muito, então sinta-se à vontade para interromper, colocar alguma coisa. A gente está interagindo aqui. Os nossos amigos que estão ligados conosco aí, se quiserem deixar uma pergunta, se a gente não tiver tempo para responder agora, mas depois essa live vai ficar gravada, não vai? Vai sim, depois vai sim.
Vai pro Manda o canal da link. nossa igreja. Lá no canal, no Mande um YouTube. link para mim, que eu vou divulgar. E eu vou fazer questão de entrar nos comentários. Todos vocês que estão aí, mande comentário agora, comente, Isso. porque nós vamos fazer questão de, durante a semana, ir entrando nos comentários, interagindo. Eu não tenho tanto tempo assim, que eu estou costurando muito, estou nessa pandemia aí, minha amiga, me virando nos 30 mesmo, só Deus sabe. Ó, turbante, deixa eu fazer minha propaganda. Tô vendo, tá também, linda. né? Linda, adorei esse tudo turbante. Produção minha, as máscaras, tudo mais. Então a gente está aqui produzindo. E eu vejo assim que nós precisamos ter esse tempo. Eu sempre tiro um tempinho para interagir, responder, manter as conexões. Então nós somos pessoas iguais a todas as outras. Precisamos relacionamento. Amém? Amém. Pode falar também, querida. Quero lhe ouvir. Amém. Quando aqui em Brasília, nós temos um trabalho com as mulheres e já há 3 anos, que todos os anos nós temos essa preocupação com a questão da violência. Então, o pastor da nossa igreja, né, ele sempre abre para que um domingo no mês, geralmente, nós tenhamos aí no ano para falar a respeito da violência feminina, né, da violência doméstica. E aí não só com as mulheres, né, com as esposas, mas também com as filhas, né, com as senhoras também, como nós já colocamos aqui. E já tem 3 anos que o lema das mulheres aqui em Brasília, da Quadrangular R4, é salvar mulheres. Então a gente tem colocado isso muito o tempo todo nos nossos encontros, sabe? Salvar mulheres. Então, essas mulheres, elas têm chegado, nós temos recebido, e é muito doloroso falar, né? Nem sempre as mulheres conseguem dizer o que elas estão vivendo em casa. Nem sempre elas conseguem expressar a dor que elas estão vivendo. Porque, primeiro, a vergonha de falar. Primeiro, é da mulher, da natureza dela dizer, poxa, eu estou sendo violada, né? Às vezes no patrimônio, às vezes na moral, às vezes na questão psicológica. E quando chega na questão física, já a agressão física ela já é a expressão de todas as outras violências, né? Todas as outras já aconteceram quando chega na física. E nós temos recebido essas mulheres, e é muito difícil e doloroso falar sobre, principalmente quando elas têm que sair de casa. Principalmente quando elas têm que fazer a denúncia. Dói ainda mais. E como a pastora trouxe aqui nessa noite, os índices estão aumentando. Eu direto recebo da semana mensagens pedindo oração, pedindo socorro. E aí é algo que às vezes a gente precisa estar atento, pastora. Às vezes uma mulher chega para nós dizendo que está sendo violentada, que está sofrendo agressões. Não é hora de dizer para ela orar, né? Não é hora disso, é hora de agir. Na realidade, quando uma mulher vem e já está sendo agredida, muitas vezes, infelizmente, pelo tabu religioso, nós dizemos, não, vamos orar, vamos... Não é hora de socorrer. Né? É hora de pegar a mão dessa mulher e tirar e socorrer. E isso é algo que a igreja hoje, contemporânea, ela está acordando para isso. A igreja hoje, o olhar dela está saltando, né, para esse tipo de agressões e situações que elas vivem. Né? Como as nossas crianças também. As nossas crianças também têm sofrido abusos, né? Os nossos idosos. E aí, quando a gente já vem de uma série de conversas, interações com outras pastoras, outras mulheres, falando a respeito desse convívio, dessa realidade feminina, de como é isso, como nós estamos vivendo. Porque para as mulheres que retornaram para casa no período da pandemia, elas estão vivendo o trabalho, vivendo o cuidado com a casa, o cuidado com a família, o cuidado com os filhos, tudo ao mesmo tempo. E como você colocou no início, quando você sai para trabalhar, você deixa a sua casa ali. Né? Então, os relacionamentos, as dores, as brigas, elas ficam em stand-by. Você ali tem um alívio do período do trabalho. Né? Agora não. Todos estamos em casa. Agora a gente já está saindo, retornando. Aqui em Brasília já retornou quase tudo. Eu ainda estou afastada, ainda estou eu estou em teletrabalho, estou trabalhando em casa, não retornei para o local físico, né?
mas estou em teletrabalho. Então, é o trabalho aqui o tempo todo na internet, é a casa, né, para você cuidar, é os filhos para você estudar, para você dar aula, para você ajudar nas tarefas de casa, é o esposo que você também tem que ter olhar, são as irmãs da igreja, tudo isso dentro dessa nossa realidade aqui, né, dentro da nossa casa. Verdade. E como É lidar, e verdade. como ter saúde para lidar com esses relacionamentos. Eu hoje escolhi um versículo para a gente conversar, que ele é um versículo muito conhecido, Eclesiastes 4, 9. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se cair um, levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E aí eu quero trazer esse versículo para o contexto macro, não só do casamento. É melhor eu ter outra pessoa, outras mulheres se ajudando, né? Nós temos mais do que umas, porque quando uma estiver caindo, quando uma estiver, né, sendo sucumbida, vem a outra e ajuda a levantar. É E quando verdade, eu, é verdade. né, e quando eu pensei, eu falei assim, eu já sei. O Senhor, eu orando e falei, Deus, me mostra alguém, Senhor, me envia alguém para falar sobre isso. E depois que eu ouvi o seu testemunho, a sua história de vida, nessa última viagem que ficamos juntas, né, na mesma, dividindo o quarto, eu falei, a pastora Eurides, ela tem algo muito forte para nos acrescentar e para nos ensinar nessa noite. E agora eu te entrego essa nossa noite. Pode falar o que Deus tiver para dizer, para te usar, você pode falar conosco nessa noite. Em Gênesis 38, a gente convive com uma realidade de violência dentro do lar. A Bíblia fala do filho de Judá. A Bíblia fala sobre o filho de Judá, o primogênito, o mais velho, né? O primeiro filho dele, o Er. O Er. O nome dele é Er. É-R. Ele é. A Bíblia diz que ele era um homem violento, grosseiro, mau, cruel. A Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 38 de Gênesis que ele era mau. Não dá outro meio termo, não. Ele era mau. E o pai dele tomou uma esposa para ele, a Tamar. O Judá, eram os pais que conseguiam a esposa para os filhos, né? Então ele conseguiu a Tamar, uma mulher muito dócil, muito boa, muito pacífica, pelo que a Bíblia fala, e que foi cair nas mãos desse homem cruel, mau, desse marido. Como naquela época não havia nenhum instrumento de proteção para a mulher vivia numa situação muito abjeta dentro da sociedade. A mulher vivia numa situação muito inferior do que é hoje em dia. Ela não tinha como se livrar das mãos de um algoz. Então, foi preciso a mão de Deus agir. E Deus, a Bíblia diz que Deus matou ele. Deus destruiu a vida dele. Quer dizer, Deus, presta atenção, gente, que isso é sério. Deus não aguentou ver um homem maltratar sua esposa. Um homem mau, ele tem um desvio terrível no caráter. Um homem violento, ele tem um desvio no caráter. Ele agride a esposa, ele agride... Olha, deixa eu fazer o intervalo. Marisa, eu retribuo esse abraço. O Sérgio está aqui atrás. Ó. Se eu fizer assim, ele aparece. A cama do casal é ali, ó, aqui atrás. Ele disse, olha, eu vou ficar escondida atrás da tua cabeça. Eu disse, mas eu vou te mostrar. Então, amigos, voltando para o nosso assunto, que é pesado a gente falar, mas está na Bíblia, gente. Sim, sim. Então, a gente vê que o homem violento, ele é violento com a esposa, ele é violento com os filhos, a violência está dentro da pessoa. É aquele cara que se alguém buzinar para ele do outro carro, ele é capaz de descer do carro e, se tiver uma arma, matar o outro. Então, a violência, a gente fala doméstica porque é dentro de casa que as pessoas estão mais indefesas, à mercê, sem defesa dessas pessoas violentas. Como no caso aqui que a Bíblia fala, né, que ele era um homem mau e não sabia nem tratar a sua esposa. A Bíblia fala vários exemplos, gente. A Bíblia fala lá em 1 Samuel, no capítulo 25, no capítulo 21, a Bíblia fala de Nabal, de Abigail.
Nabal, a Bíblia diz que ele era um homem cruel e grosseiro, e a Bíblia diz que Abigail era uma mulher sensata, de bom senso, inteligente, e era uma mulher linda. Então, provavelmente havia esse problema, talvez da possessividade. Naquele tempo, as mulheres eram praticamente objetos e mercadoria. Então, essas mulheres que ficavam nessa circunstância, que provavelmente eram abusadas sexualmente, porque às vezes a gente pensa que o abuso é só quando é por um estranho. Quantos homens não sabem receber ou provocar carinho na sua esposa? São tão grosseiros, tão violentos, que até o ato de que deveria ser um ato de amor, de consenso, acaba sendo, dentro do casamento, abuso. Sim, abuso físico, abuso sexual, porque não há o despertamento. O amor, ele é uma coisa recíproca, gente. Amor precisa ser recíproco, amor tem que ser provocado, tem que ser compartilhado, tem que ser reproduzido. Se isso não acontece, se criam essas situações, como a Bíblia fala, de os Nabals da vida, homens grosseiros, violentos, que não sabem lidar com a própria esposa, não sabem lidar com a sua família, colocam a sua família em risco. Nabal foi grosseiro com Davi, Nabal era violento, a violência estava no caráter dele. Então, eu vou falar agora um pouco sobre o outro lado. Se você percebe que você é uma pessoa descontrolada, que de repente você até se arrepende depois, mas você é capaz de partir para cima de alguém, de tomar uma atitude grosseira, violenta, ou responder às pessoas com grosseria, ofender, depois você cai em si, percebe, até se arrepende, até pede desculpa, mas se isso é reincidente, se isso você percebe que é uma situação que vai acontecendo sempre, vai se repetindo, pare um pouco, meu querido, minha querida. Escute a voz de Deus falando ao seu coração. Amém. Você precisa procurar ajuda. Você precisa, é claro, que o Espírito Santo, ele nos ajuda. Mas você precisa buscar ajuda médica. Você precisa buscar uma ajuda específica. Uma ajuda de alguém que possa te ensinar e te ajudar a lidar com as tuas emoções, com as tuas reações. Você precisa de um aconselhamento, de um acompanhamento médico, psicológico. Não tenha vergonha de admitir isso. Não tenha vergonha, porque às vezes, viu, Valesca, a gente recebe um tipo de violência terrível dentro de casa. É a mãe e o pai que são descontrolados e ao invés de disciplinar ou corrigir, espancam, grosseiramente abusam da violência física e às vezes psicológica. E Sim. O que acontece? Depois, meu filho, você fez eu perder a paciência, a mamãe não queria ter feito isso, a mamãe não... Se essas falas... Se você percebe nesse diálogo que eu estou falando aqui, que isso se repete em você, para um pouco. Pedir desculpa. E é uma maneira, é bom a gente pedir desculpa quando magoa alguém, mas se isso é repetido, se você frequentemente se descontrola, porque não existe nada que o seu filho, a sua esposa, seu marido, seus pais façam que justifiquem atos de violência em você. Qualquer atitude do outro pode e deve ser controlada. Quantas vezes sou provocada? E olha que eu não sou calminha, não. Eu não sou essa pessoa... não. Eu sou uma pessoa em profundo tratamento o tempo todo com Deus. Comigo mesma. Mas sabe por que eu consigo? Eu consegui evitar até hoje ter que fazer um tratamento psicológico ou nada, porque eu reconheço e me trato. Eu procuro modificar as minhas atitudes. Amém. Uma vez, eu sempre conto isso e vou contar ao vivo aqui, que eu acho que dá tempo e vai ser rápido. Nós estávamos fazendo uma viagem no carro com o Sérgio e as nossas netas, depois que a nossa filha foi assassinada, que foi um feminicídio, né? Que ela sofreu, não vou falar sobre isso agora, não sei se... Então,
quando nós estávamos indo, a recomendação dos psicólogos que a gente devia levar nossas netas para um ambiente fora, para umas férias, e nós fomos viajar de carro com elas para Fortaleza, e dentro do carro, para passar o tempo, uma viagem longa, 2 crianças, uma de 3 anos e uma de 5, eu querendo distraí-las, envolvê-las, fui criar uma brincadeira de quem é. O nome da brincadeira era Quem É. E a gente dizia características, cada um de nós, e os outros deveriam acertar quem é a pessoa, dentro da família. E aí foi rolando, elas diziam, aí é o vovô, é a tia Letícia, é a tia Vívia, e a minha neta de 5 anos, na época, ela disse, era a vez dela de dizer o quem é, né? Aí ela pensou, porque já tinha passado todo mundo quase da família, e ela pensou, já sei. Quem é que quando entra no carro briga com vovô? Eu puxei a respiração. Quem é? Mas eu não sei por que na hora que ela disse isso, sabe, eu senti um soco no estômago. Eu senti um mal-estar, mas eu disfarcei e disse, ué, entra no carro e briga com vovô? Não sei. Aí ela, na inocência das crianças, ainda bateu na testa, assim, fez... Ei, claro que é você, vovó! Gente, para tudo. Eu queria morrer. Eu não sabia o que dizer. Eu tentei disfarçar. Não, é porque a vovó foi criada numa família de 10 filhos, eu sou a caçula, então eu tinha que gritar, eu falo alto, porque se eu não falasse ninguém me ouvia, eu era a menor dos 10 filhos, então eu tinha que botar quente, então às vezes a vovó fala alto, mas não está brigando não, quer dizer, eu tentei contemporizar, mas aquilo calou fundo no meu coração. O Espírito Santo usou, como eu falo sempre que ele usou a jumentinha lá para o Balaão, e ele usou a minha neta para falar comigo, para me fazer ver a janela de Johari, que os outros veem. A psicologia fala sobre isso. São aspectos de você que os outros veem, mas você não vê. Você nunca acha. Eu? A gente sempre diz isso, mas os outros veem. Implicante, grosseiro, brigão, reclamão, mas eu... Acorda para viver, querido, porque eu fui para baixo de um chuveiro quando eu cheguei em Fortaleza, tomei um banho geral, chorando como eu nunca chorei na minha vida, porque eu cheguei a uma conclusão. Eu não quero que a minha geração me veja como essa mulher brigona, essa mulher que briga com o vovô, nossa, que é impaciente, que já entra no carro, às vezes o marido faz um comentário, e era isso que acontecia. Ele às vezes dizia, poxa, bem, você se atrasou, você está atrasada, e ela estava no carro, né? Aí eu dizia, né? É fácil falar, não é você que tem que arrumar criança, fazer xuxinha, fazer não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, eu achava que isso não é brigar. Eu estava defendendo o meu ponto de vista, mas a impaciência, a maneira grosseira, ela conta muito. E então, amados, eu cheguei a uma conclusão. Quem tem que mudar sou eu. Eu tomei a decisão e eu disse para Deus naquele dia, Pai, eu decido hoje que eu vou ser uma mulher que vai saber falar, que vai saber conduzir. Eu controlo, eu coloco agora todas as minhas emoções, meus sentimentos, minhas relações no domínio do Espírito, em não me cuidar mais no meu falar. Então, queridos, é isso. Amém. A gente tem que tomar decisão, porque a violência é um traço do caráter. E caráter só muda com a decisão pessoal. Você precisa cair em si, ver que está errada a maneira de você falar, de você agir, seja no trabalho, na rua, no trânsito, em casa, na igreja, a maneira, às vezes, grosseira, a fazer ironia com as pessoas. Isso também demonstra desrespeito, zombar das pessoas. Isso demonstra desrespeito. Nós precisamos tomar a decisão de mudar. Eu digo para você, pastor, e hoje? Eu ainda estou em processo de mudança, todos os dias. Eu decido que eu quero melhorar. Eu decido que eu posso ser melhor. Eu acho, queridos, que essa história de, vamos sair dessa pandemia melhor. Podemos sair ou não. A decisão é nossa. Tem gente que vai sair pior.
Sim, com certeza. Então, a decisão, ela não é só na pandemia, ela é no dia a dia. Decida ser uma pessoa tratável. Decida que as atitudes dos outros não vão determinar as suas. Decida que você não vai ser uma pessoa movida a reações, mas que você vai dominar as suas próprias ações, seus próprios sentimentos, que o mau humor dos outros não vai ser motivo para você se descontrolar. Enfim, é uma série de coisas e de atitudes que nós podemos tomar de maneira prática para evitar a violência, para evitar o alto grau de violência. A gente não está tratando aqui definitivamente da violência entre relacionamento de homem e mulher, Não, mas de uma maneira geral que afeta toda a família. Crianças isso. são crianças. Elas aprontam, elas desobedecem, elas irritam. Respire fundo, pense que seus filhos, seus netos são pessoas preciosas Glória a e Deus. que você tem toda a oportunidade de construir caráter neles, de moldar as coisas que você fala. Eu tenho um neto aqui que mora com a gente de ainda 12 anos de idade, está naquela fase, né? Difícil. Eu sempre procuro usar palavras boas com ele. Meu ajudante, meu companheiro, meu mensageiro, ajudante da vovó, grudinho da vovó. Ele me irrita. Hoje eu abracei ele e disse: Levi, você às vezes faz a vovó ter que se controlar. Mas eu quero te dizer, eu te amo profundamente. O amor cobre muitas coisas. Declare amor todos os dias para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que cercam você. Porque nós precisamos realmente tomar uma atitude. Chega de violência, gente. Amém. Tem que Amém. começar em mim, tem que começar em você. Glória a Não Deus. destrua os sonhos dos outros. Não destrua a família dos outros, a vida dos outros, com atitudes que você pode muito bem evitar. Amém. Coloque na sua vida esse sentimento de tolerância, de paciência, respire fundo, não diga nada sobre pressão emocional. Eu, às vezes, tinha que disciplinar nossos filhos, porque todos os pais precisam disciplinar, a Bíblia diz isso. O que, que eu fazia? Todas as vezes que os nossos filhos aprontavam irritavam demais, num grau que precisa ter uma correção, eu nunca fazia isso na hora. Porque na hora tu tá com raiva, na hora tu tá descontrolado, na hora tu tem uma dificuldade de raciocinar, na hora tu vais fazer coisa, na hora da raiva, tu vais fazer coisa que tu vais te arrepender depois. Então eu só Verdade. dizia para eles, eu fiquei profundamente irritada e eu vou ter que corrigir você, mas não vai ser agora. Vai ter o momento certo e eu não vou esquecer. E eu não esquecia, porque correção precisa ser feita, a disciplina precisa ter. Nós não Sim. podemos deixar os nossos filhos serem criados de qualquer Com maneira, certeza. Com mas certeza. não discipline com raiva, porque a disciplina passa a ser violência. É verdade. Disciplina e correção com raiva passa a ser violência. Não vai educar, não vai corrigir nada, pelo contrário, vai provocar revolta, vai provocar rebelião. O diabo vai usar isso para provocar rebelião no coração das pessoas. Então, aprenda a conversar com teu marido, com a tua esposa, converse, fale o que você sente. Nós temos tanta dificuldade nesta área que às vezes quando você vai pedir desculpa para a pessoa, a tua desculpa é torta. Tu pede desculpa acusando. Ah, me desculpa de eu ter feito isso, mas é porque você me irrita. É porque você me faz perder a cabeça. Isso não é pedir desculpa. Isso é acusação. Então, se você precisar se desculpar, peça, me perdoe porque eu me descontrolei. Me perdoe porque eu saí eu falei coisas que eu não devia. Me perdoe porque eu te feri. Me perdoe. Fale dos seus sentimentos. Outra coisa que eu aprendi, viu, Valesca, que é nos relacionamentos. Quando você tiver que falar com a pessoa que te chateou, que te magoou, não acuse ela. Não diga, olha, eu quero conversar com você porque você está me irritando, você está isso, você é grosseiro, você é isso. Não despeje. Fale do que você sente. Eu quero falar com você. Isso eu faço muito nós somos casados há 41 anos.
Só isso, eu e o Sérgio. Então a gente aprendeu isso. Se uma coisa que ele fez, eu não gostei, eu não digo, olha, você fez tal coisa que eu não gostei, você fez uma coisa errada, isso que você fez é errado. Eu não aponto os erros dele. Eu falo dos meus sentimentos para ele. Eu digo, olha, amor, aquela atitude ontem me causou isso assim, eu fiquei ferida, eu fiquei triste, eu fiquei magoada, eu me senti humilhada, eu falo dos meus sentimentos, aí eu deixo o Espírito Santo mostrar para ele. Aí ele diz, então, me perdoa. Amém. Me perdoa porque eu te amo. E é a mesma coisa quando é ele em relação a mim. Então a gente tem que aprender até isso, viu, Valesca? Amém. Quando você for falar com a pessoa, não vá logo acusando, porque você é grosso, você é estúpido, você é ignorante, você não sabe tratar. Você está só acusando, você está provocando uma reação pior ainda. Fale, olha, eu estou me sentindo ferida, eu estou me sentindo magoado, eu estou me sentindo abafado, estou me sentindo sufocado por causa dos sentimentos que eu estou sentindo, eu quero passar isso para você, porque eu sei que você me ama e que você... Então, é assim, o caminho é esse. Às vezes, queridos, não tem uma resposta para tudo. Tem os casos médicos. Nosso horário está terminando. Pode. Um pouquinho. Deus abençoe, Deus nos ajude. Peça a sabedoria de Deus. Ele sabe. Obrigada por essa oportunidade. Eu quero te agradecer imensamente por você ter aceito. Prazer te ver com muitas saudades. Sinta-se muito Deus abraçada. Abençoe. Se Deus quiser, nos encontraremos. Abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus, os netos, né? Se Deus quiser. E eu quero agradecer a presença de todas que estão, os homens também entraram, nos prestigiaram também. É um prazer receber você, falar sobre esse assunto. E Anas, meninas, as mulheres que aí estão, nós hoje recebemos chaves espirituais para os nossos relacionamentos. Que possamos pegar essas chaves, que possamos colocar no nosso coração e colocá-las em prática. Não adianta nós irmos aqui conversarmos juntas, né? Você receber uma palavra forte dessa, orientações de alguém que tem 40 anos de casado, e nós não praticarmos, e nós não colocarmos ali no nosso dia a dia. Então, nós recebemos o ensinamento, a palavra, e nós vamos levar e vamos praticar. E assim como a pastora Eurides colocou, eu também fiz essa escolha. Um dia eu ouvi de uma filha, um dia eu ouvi de alguém que eu tinha um traço na minha personalidade que precisava ser tratado, que precisava do Espírito Santo para me lapidar. E como a pastora Eurides disse, eu decidi, eu não quero isso para as próximas gerações. Eu não quero ser lembrada de uma mulher grosseira, de uma mulher que fala alto, que grita, que não consegue, que não deixa as pessoas falarem, que interrompe as pessoas quando estão falando. Eu não quero ser lembrada assim, eu não quero deixar esse legado para a minha família, para as minhas filhas. Então, houve uma decisão. Decida você, mulher, em nome de Jesus, nessa noite. Se existe algo em você que precisa do Espírito Santo, busque nele. Mas é uma decisão sua. Decida você ter paz na sua casa, paz no seu trabalho, paz na sua igreja, na sua família. Amém? Muito obrigado, meninas. Unção poderosa, olha. Oh, glória a Deus. Sobre a tua vida. Amém. Sobre o teu lar, a tua família. Recebe aí em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. A unção de Deus presente nos relacionamentos. O óleo é o lubrificante das engrenagens. Amém. Que o Espírito Santo derrame o óleo sobre as nossas engrenagens familiares, relacionais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meninas. E olha, vou deixar aqui um convite rapidinho aqui, que nosso tempo está acabando. Quinta-feira que vem, dia 11, nós vamos falar sobre o abuso infantil, tá? Eu espero vocês. Convida todo mundo, convida as mães, os papais. É um assunto para todos. Vou receber aqui a psicóloga, a doutora Ellen. Ela vai estar falando conosco a respeito das cicatrizes, das consequências que o abuso infantil deixa na vida das pessoas, que leva para o futuro, tá? Eu espero vocês. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até quinta-feira que vem, hein? Um abraço, meninas. Tchau!